Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar sobre como você vai fazer um acesso no seu RDS. Então quando você cria um banco de dados gerenciado pela AWS, a primeira coisa que você vai ter, e você mesmo vai configurar isso daí, é uma senha de um admin. O usuário não necessariamente é admin, você pode alterar isso durante a criação. Mas quando você cria, você tem um usuário e a senha. Essa senha, pessoal, o que é muito comum de ser visto é as pessoas usando essa senha aqui para aplicações. Então, quando ela tem um servidor, um www, por exemplo, ela tem um arquivo de conexão, e esse arquivo de conexão, ele usa exatamente essa senha que está aqui. Mas o que acontece, pessoal? Qual que é o ambiente correto de você fazer para não utilizar essa senha? Porque esse usuário é administrador, e um usuário administrador é igual a um usuário root em um Linux. Ele pode fazer tudo, ele pode destruir o seu banco de dados. O ideal é você não usar essa senha admin. O ideal que é você fazer? Você cria o seu banco de dados. Esse banco de dados vai ter um usuário admin com senha. E esse banco de dados ele vai ter o quê? Diversas tabelas. Então deixa eu desenhar até aqui, ó. A tabela 1. Ela vai ter a tabela 2. E assim por diante. Não necessariamente a aplicação que você tem rodando dentro de um servidor, ela precisa ter acesso ao administrador, que é acesso a informações de todo o banco de dados, que dentro dele tem essas duas tabelas. Não necessariamente ele precisa. É difícil as situações que ele vai precisar, tá? O que geralmente precisa é, essa EC2, ela precisa ter acesso às tabelas para fazer consultas, como insert, select, delete, update e assim por diante. Então não é necessário muitos desses acessos. Então qual que é a melhor recomendação de todas para você evitar problemas, principalmente na configuração, ou problemas de segurança, ou de muito acesso para quem não precisa? Então como que você faz nessa situação? Você acessa o seu banco de dados com o usuário administrador e a senha, e você cria usuários aqui dentro. Então você fala, ó, vai ter o user X, user Y, e assim por diante. Esses usuários, pessoal, você disponibiliza para os donos das aplicações que vão ter acesso. Então, por exemplo, o user X não necessariamente ele precisa de acesso a todas as tabelas. Às vezes ele só precisa de um select, às vezes só um read only ou alguma coisa do tipo. Então você vai falar, ó, o usuário X ele vai ter apenas acesso a essa tabela 1. Depois você vai te falar, ó, o usuário Y que está rodando em uma outra aplicação. Então imagina, você tem microserviços rodando, diversas funcionalidades, todas segmentadas. Nesse servidor você vai falar, esse daqui vai usar o user Y. E esse user Y tem acesso apenas para essa tabela e assim por diante. Então galera, o que eu quero deixar claro aqui é, qual a minha intenção de explicar, é que você não deve ficar usando acesso ao administrador do seu RDS para ficar jogando para todas as suas aplicações, para todos os arquivos de conexão. Esse usuário ele tem muito, mas muito acesso, ele tem muito power e ele pode estragar o seu serviço. Então procure sempre utilizar usuários com acessos segmentados, tá bom galera? Então esse daí que eu tinha para falar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Se você curtiu o vídeo, dá um like e até o próximo vídeo.